alunos, bem-vindos para mais uma aula de matemática. E eu sou a sua professora, Ana Paula. No vídeo da aula de hoje, nós vamos começar a estudar geometria. Mas, professora, o que é geometria? Geometria é uma palavra grega que significa geo, significa terra, e metria significa medir. Então, geometria significa ali medir a terra, certo? E o que é isso, professora? Geometria é uma área da matemática que estuda as formas geométricas, desde comprimento, largura, área, volume. Então, tudo isso a gente vai estudar, certo? Mas na aula de hoje, o que a gente vai estudar, Pro? Na aula de hoje, nós vamos estudar as noções mais básicas, tá? Então, são aquelas noções que a partir delas a gente vai conseguir trabalhar todo o assunto de geometria, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que aprender. O que é ponto, reta e plano? Ponto, reta e plano são objetos que não tem definição, tá? A gente vê, a gente tem aquela noção, mas não tem uma definição concreta, certo? Por exemplo, o ponto. O ponto a gente sempre vai representar por uma letra maiúscula, tá? Ele é um pontinho ali e pronto. Reta. As retas são conjuntos de pontos. Eles estão tão juntinhos aqui, ó, que a gente não pode nem ver, tá vendo? A distância entre eles. Então, reta é um conjunto de pontos infinitos, tá? As retas são infinitas. E o plano? O plano é o local onde vai estar minhas figuras que eu estiver trabalhando, certo? Então, se as retas são infinitas, e eu posso colocar as retas nos planos, então significa que os planos são infinitos. Vamos para um exemplo. Eu acabei esquecendo de falar que as retas a gente vai representar por letras minúsculas, tá? E os planos a gente vai representar por letras minúsculas do alfabeto grego, certo? Então, quem tiver curiosidade, as letras do alfabeto grego, a gente tem o alfa, o beta, o gama, certo? Depois vocês dão uma olhadinha, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui tá o alfabeto, maiúsculo e minúsculo. Aí eles são chamados alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nu, xi, ocrimion, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, xi, psica e ômega. É bom que vocês conheçam essas letras, que na matemática a gente utiliza bastante elas, tá? Então, para quem tem curiosidade, dá um pause, dá uma olhada melhor, viu? A geometria que a gente estuda é a geometria euclidiana, certo? Também existem outros tipos de geometria, mas a gente não estuda no ensino médio, tá? E a geometria euclidiana vai se dividir em três áreas: a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. A primeira geometria que a gente vai estudar é a geometria plana, ou seja, a gente vai estudar em um plano, certo? Aqui eu fiz dois planos, plano alfa, certo? E plano beta. Então, se eu tenho dois planos, o que estiver nesse plano não vai estar nesse, certo? Porque um é o plano alfa e um plano beta. Então, eu tenho dois planos aqui. Lembrando que aqui é só um exemplo, porque os planos são infinitos, tá? Então, a gente vai observar. No plano alfa, a gente tem quantas retas? Duas, certo? Estou representando duas. Aí, quais são? M e N. Reta M e reta N. Na reta M, tem quantos pontos? Infinitos. Mas eu estou representando ali quantos? O ponto. Que ponto? Q. E aqui na reta N, eu estou representando o ponto R, certo? Então, em um plano, existem infinitos pontos e existem infinitas retas, porém, eu estou mostrando aqui, eu estou representando duas retas e dois pontos, certo? No plano beta, nós vamos ter quantas retas? Infinitas. Porém, eu estou representando quantas retas? Duas, né? A reta R e a reta S, certo? Toda vez que tiver letra minúscula, é o nome da minha reta. Quando tiver letra maiúscula, é o meu ponto. Nesse meu plano beta, tem quantos pontos? Infinitos.
mas eu estou representando quantos pontos? Ponto J, o ponto S e o ponto T. O ponto S pertence a qual reta? Pertence à reta R. E o ponto J pertence a qual reta? Nenhuma. E o T também, nenhuma que eu esteja representando, certo? Porém, a gente tem que estar atento a essas coisas, tá? Em um plano existem infinitos pontos e existem infinitas linhas. Retas, na verdade. Existem infinitas retas. Então, o que isso significa? Eu vou estar representando esses, mas existem outras. Vamos lá, vamos estudar os pontos primeiro. Os pontos, como eu falei, a gente representa por letras maiúsculas, certo? Então, no plano alfa aqui, vai ter quantos pontos? Infinitos. Mas eu quero representar um ponto P, por exemplo, certo? P. O ponto P vai ser coincidente quando eu tiver outro ponto aqui, ó, por exemplo. Ponto Q, tá vendo? Ponto P e Q são coincidentes, porque um está em cima do outro. Eles são iguais, são os mesmos pontos, o P e o Q, certo? Então, eles são coincidentes. Agora, a gente vai considerar uma reta qualquer, tá? Que eu vou chamar de S. E desenhar um ponto P e o ponto Q, quando elas estão na mesma reta, os pontos são chamados de colineares, tá? E quando os pontos estão no mesmo plano, eles são chamados de... Vou chamar de T, para não confundir. Aqui, ó, P, Q e T são coplanares, tá? Então, vamos lá. Os pontos podem ser coincidentes. Quando um ponto está em cima do outro, eles são iguais, então eles são coincidentes. Os pontos podem ser colineares, ou seja, quando eles estão na mesma reta R ou reta S, não importa. E os pontos são coplanares, quando estão no mesmo plano. Então, eu estou trabalhando nesse plano aqui. Todos esses pontinhos aqui, ó, estão no mesmo plano, estão coplanares. E quando não são, professora, como é que fica? Desenhei aqui outro plano chamado beta. O plano beta tem duas retas, não é mesmo? Reta M e reta N. Na reta M, eu estou representando o ponto A. E aqui na N, eu estou representando o ponto B. Quando eu observo o B pertence à reta M e o A pertence à reta M, eles estão na mesma reta? Não. Então, A e B são colineares? Não. Então, a gente escreve assim, ó. A e B são não colineares, tá? Agora, A e B são coplanares? São, porque os dois pontos estão no meu plano beta. Então, A e B são coplanares. Coplanar. Certo? E aqui, se eu observar aqui, ó, o ponto A está no meu plano beta. E esse ponto Q está no plano alfa. Então, A e Q são coplanares? Não. São colineares? Piorou. Certo? Então, eu vou escrever aqui, ó. A e Q são não coplanares, tá? Ou então você pode escrever assim, não são coplanares, tá bom? Então é isso. Então eu vou falar de novo, pra gente memorizar bem. Nós temos os pontos, as retas e os planos. Os pontos, a gente viu, a gente representa por letra maiúscula. As retas a gente representa por letras minúsculas. E os planos a gente representa por letras do alfabeto grego, minúsculas. Certo? Aprendemos que as retas são infinitas, elas têm ali infinitos pontos. E os planos também são infinitos. Quando a gente está trabalhando aqui,
é só exemplos, certo? Por exemplo, eu tenho essa reta aqui S, mas aqui nesse meu plano tem infinitas retas. Neste momento, estou trabalhando com a reta S, estou representando essa reta. Mas no plano existe infinitas, tá? Toda vez que eu te der 2 pontos em um plano, a gente sempre vai conseguir desenhar uma reta. Observe, eu tenho o plano beta, eu tenho 2 pontinhos, tá vendo? Então, eu vou conseguir traçar uma reta sempre, tá? Eu vou chamar aqui P e Q. E minha reta é R, certo? Olha aqui mais 2 pontos. Olha, então não P, Q, R, S, T. Então, não importa a posição dos pontos. Toda vez que eu te der 2 pontos, eu sempre vou conseguir traçar uma reta entre eles, certo? E se for 3, professora? Vamos ver? Vamos lá. Agora eu te dou 3 pontos num plano. O que a gente consegue formar com eles? Se eles estiverem alinhados, a gente vai conseguir traçar uma reta, certo? Mas se eu te der 3 pontos que não estão alinhados, o que a gente vai conseguir formar? Nós vamos conseguir formar um plano. Um plano formado por 3 pontos. Então, é isso. Com 2 pontos, a gente sempre consegue formar uma reta, não importa a posição. Mas com 3 pontos, a gente sempre consegue formar uma reta, se eles estiverem alinhados, ou se eles não estiverem alinhados, a gente vai conseguir formar um plano, certo? Aqui é um plano. Então, aqui é um plano. Posso desenhar pontinhos aqui, tá? Um plano. Então, os pontos são representados por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Eles podem ser coincidentes quando são iguaizinhos. Eles podem ser colineares quando estiverem na mesma reta. Ou são também chamados de coplanares, né? Quando estão no mesmo plano. Geralmente, se eles estão na mesma reta, eles vão estar no mesmo plano. Na geometria espacial, vocês vão ver que nem sempre isso acontece, tá? Certo? Então, vamos estudar agora as retas. As retas, assim como os pontos, se elas estiverem no mesmo plano, elas são coplanares, tá? Aqui, vou desenhar uma reta R e uma reta S. Lembra que eu falei que as retas são infinitas? Então, quando eu estender as minhas retas, olha só, ela vai pra cá, ela vai pra cá, essa aqui vem aqui e vai aqui. Porque elas são infinitas, elas não têm fim, tá bom? Então, quando eu estendo elas, a reta R e a reta S, elas se encontraram. Quando elas se encontram em um ponto, tá bom? Elas vão ser chamadas de retas concorrentes, tá? Porém, se eu desenhar uma reta M e uma reta N, certo? Eu posso estender elas bastante, ó. Pode ser quanto for aqui, ó, mas elas nunca vão se tocar. Posso estender elas o quanto for aqui, ó, pra cima ou pra baixo, elas nunca vão se tocar. Quando isso acontece, elas são chamadas de retas paralelas, tá? E tem outro tipo de retas, ou elas se encostam em um ponto, ou elas não se encostam de jeito nenhum, ou então eu posso desenhar uma reta R aqui e vir com outro piloto, desenhar uma reta S aqui, ó, por cima, tá vendo? Olha. Então, elas vão ser o que agora? Iguais. Os pontos, quando são iguais, são chamados de coincidentes, né? Então, quando todos os pontos de uma reta estiver sobre a outra, elas vão ser chamadas de retas coincidentes.
certo? Então, as retas vão ser classificadas de 3 formas, tá? Retas paralelas, quando não se tocam de jeito nenhum, nem no infinito. Retas concorrentes, quando elas se tocam em apenas um pontinho. Ou retas coincidentes, que quer dizer o quê? Que todos os pontos da reta R e todos os pontos da reta S são iguais, tá? Um em cima do outro, certo? Vamos fazer um exercício? Afinal, a gente aprende matemática fazendo exercícios, não é mesmo? Então, vamos lá. Marque as alternativas falsas, tá bom? Então, as verdadeiras eu não vou fazer nada e as falsas eu vou marcar um X, tá? Então, bora lá. Eu vou observar primeiro aqui, ó. Temos o plano alfa. Meu plano alfa, eu estou com 2 retas, reta R e reta S. E no meu plano beta, eu tenho minha reta T, uma reta U e o pontinho R, certo? O pontinho R é o pontinho em que a reta T e a reta U vão se cruzar. E temos um ponto J. Aí todas essas alternativas têm a ver com isso, certo? Então, bora lá. A, R e S são paralelas? A reta R e a reta S são paralelas? Claro, porque se eu estender aqui, ó, a reta R e a reta S não vão se tocar, certo? Então, é verdadeiro. Letra B. T e U são retas concorrentes? T e U são concorrentes, ou seja, elas se tocam em um ponto? Verdadeiro. C. R é o quê? Uma reta? Maiúsculo é um ponto. O ponto R pertence à reta T. Então, ó, que reta T aqui. O ponto R pertence a essa reta? Claro, olha aqui. Letra D. O R pertence à reta U? Olha a reta U, olha o R aqui nela. Então, verdadeiro também. Letra E. J pertence à reta T? Não. Olha a reta T aqui, ó. Bem aqui. E ó o ponto J onde é que tá? Então, é falso. Então, vamos marcar aqui, certo? Letra F. T e R são coplanares? Olha a T aqui. Olha a R aqui. Elas estão no mesmo plano? Não. Estão em planos diferentes. Então, essas duas são alternativas falsas e essas são alternativas verdadeiras. Então, é isso. Fiquem ligados para a próxima aula, certo? Tchau! Então, quando todos os pontos de uma reta, o que mais? Podem não ser coplanários, não coincidências. Então, quantos linha na mesma reta ou coincidente podem ser subir, tá? Né? De uma forma que a gente vai chamar de nome. Então, os pontos podem ser. Aí você fala assim, é uma formiguinha. Cria uma palavra que significa linha não, reta. M e a reta S. Não, S não. E o que mais que a gente aprendeu hoje? Dois pontos.